O que você seria capaz de fazer para descobrir o segredo do sucesso e o caminho da felicidade? É impressionante perceber o quanto as pessoas estão dispostas a pagar para descobrirem qual é o segredo do sucesso. É impressionante descobrir até onde as pessoas são capazes de irem para descobrir qual é o caminho da felicidade, né? E nós vemos pessoas vendendo isso por aí, né, à torto e à direito, como a gente diz aqui, falando, olha, eu te ensino o caminho do sucesso, né? E aí elas se colocam como mentoras, né? E pessoas pagam dezenas de milhares de reais para ter uma conversa de 1 hora com pessoas que dizem ter o caminho do sucesso e o caminho da felicidade. É impressionante ver tudo isso e perceber que a palavra de Deus nos traz clareza sobre o caminho do sucesso e da felicidade, e a Bíblia não faz nenhuma questão de esconder isso em momento nenhum. Está ali, ó, alto e claro, escancarado para todo mundo que quiser ver, para todo mundo que quiser ouvir qual é o caminho do sucesso e da felicidade. Claro que às vezes sucesso e felicidade para o mundo e para as pessoas não é o que a Bíblia realmente diz que é sucesso e felicidade. Então, além da Bíblia apontar o caminho, ela nos traz o que é felicidade de verdade, o que é ser bem-sucedido de verdade, o que é prosperidade de verdade. Para nós temos isso tudo muito claro na palavra de Deus. E não é uma ilusão, não é a mentira que o mundo vende, é algo real, é algo verdadeiro, é algo que o Senhor realmente tem para as nossas vidas. O texto do nosso devocional de hoje é um texto muito conhecido, mas que vai falar de novo ao nosso coração pela graça de Deus. E é o Salmo 1, Salmo 1, versículo 1. Para entender o Salmo, nós vamos partir então para o 2 e o 3 também, para termos uma meditação completa nessa manhã. Vou ler o texto, preste atenção, deixe que a palavra de Deus entre aí no seu coração nessa manhã. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Tem uma outra versão que vai dizer: tudo que ele fizer, em tudo que ele fizer, será bem sucedido. Olha que bacana. Imagine você prosperar em todos os seus empreendimentos. Imagine você ser bem sucedido em todos os seus planos e todos os seus projetos. O salmista está apontando para nós aqui o caminho da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade e do sucesso de verdade. Ele está apontando para nós o caminho. Mas é interessante que ele começa a dizer o que não fazer, para onde não ir, em qual caminho não trilhar. Você quer ser feliz de verdade? Então não faça isso. Não vá por esse caminho. É interessante o salmista começar dessa forma, porque quando nós queremos descobrir como ser feliz, como ter sucesso de verdade, como as coisas podem dar certo na minha vida, você quer saber o que eu devo fazer, né? E o salmista começa dizendo o que eu não devo fazer. Para onde eu devo ir? O salmista começa dizendo para onde você não deve ir, para onde nós não devemos seguir. É interessante que primeiro ele aponta qual caminho não trilhar, né? Então ele diz, não faça isso, não vá por aqui, porque esse é o caminho do fracasso. Então ele diz, quer ser feliz de verdade? Então não siga o fluxo, não vá pelo caminho, não siga o conselho dos ímpios, não imite a conduta dos pecadores, nem se assente à roda dos escarnecedores. Em outras palavras, não siga a multidão, não siga o fluxo, não faça o que todo mundo faz, não tome a forma do mundo. Esse é o ensinamento do salmista aqui para nós. E aí eu vou lá para o texto de Romanos 12, 1 e 2, que diz assim, portanto, irmãos,
rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então, não vá por esse caminho. Não faça o que todo mundo faz. Sheila, Salmo 1 que a gente está, tá bom? Viva, bom dia, bom te ter aqui. Então, olha, não vá por esse caminho. Paulo está dizendo isso e também o salmista está dizendo, você quer ser feliz de verdade, bem-aventurado, mais do que feliz, então não siga o fluxo, não vá pelo caminho de todo mundo. Lembre do que sua mãe dizia, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. A verdadeira felicidade, o sucesso de verdade, está em desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o primeiro passo para irmos nessa direção é identificarmos por onde não ir. Não seguir o conselho dos ímpios, não imitar a conduta dos pecadores, não se assentar à roda dos escarnecedores, não deixar se tornar a forma do mundo, não se amoldar ao mundo para vivermos uma vida que vale a pena, uma vida de sucesso, uma vida de alegria, de felicidade, não no conceito mundano, mas no conceito bíblico. Eu preciso caminhar na contramão do mundo, eu preciso ter uma postura diferente, eu preciso dedicar o meu corpo, a minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Eu tenho que queimar, deixar os meus desejos queimarem ali no altar, sabe? Eu tenho que deixar minha vida ser consumida no altar de Deus, para que possa viver em mim. Esse é o culto que Deus se agrada, esse é o culto que Deus quer. A minha vida de uma maneira santa, como sacrifício agradável a Deus, não tomando a forma do mundo. Está vendo como o Salmo 1 e Romanos 12, 1 e 2, eles se alinham, né? O salmista está dizendo, bem-aventurado, feliz de verdade, mais do que feliz é quem não segue todo mundo. O apóstolo Paulo está dizendo, quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não tome a forma do mundo. Não faça o que todo mundo faz. Não vá pelo caminho que todo mundo vai, mas se transformem pela renovação do seu entendimento. Então, o primeiro passo, aqui no Salmo 1, mostra o que não fazer. Por onde não ir. O salmista apresenta o que eu chamo o progresso do fracasso. Essa trilha que o salmista mostra aqui é o progresso do fracasso, né? É ladeira abaixo, porque ele diz, como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios. Perceba que são degraus que ele vai descendo, olha só. Não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ele está descendo o nível. Ele está mostrando o progresso do fracasso, né? Dificilmente, gente, alguém chega no fundo do poço de uma hora para outra. Dificilmente. Normalmente, é um processo. É um progresso de declínio, se eu posso falar dessa forma. Da mesma maneira que a santidade ela é progressiva, ela é um caminho que nós percorremos e nós vamos nos aprofundando num relacionamento mais íntimo com Deus a cada passo que damos. Vamos fortalecendo a nossa fé e vamos progredindo nessa comunhão com Deus. O pecado também vai entrando na nossa vida de uma maneira progressiva. O pecado também vai tomando lugar na nossa existência de maneira progressiva. Não é do dia para a noite. Não é de uma hora para outra. É um processo que vai se desencadeando dentro de nós, onde pequenas concessões vão nos levando para pecados cada vez maiores. É só olharmos para a vida de Davi, ali no pecado que ele cometeu com Betseba, como isso é escancarado diante de nós. Davi estava ali no seu palácio, né, ali na varanda, no tempo onde ele deveria estar na guerra. Primeiro, ele está no lugar errado. Depois ele olha para o lugar errado.
E ele continua olhando para aquela mulher, cobiça aquela mulher. Ele toma atitude, manda chamar ali a mulher. Então, e aí depois ele tem um filho com ela. E depois ele chama o marido dela. E depois ele comete um assassinato terceirizado ali, né? Indireto, mas comete. Está vendo como um abismo chama outro abismo? Né? Como pequenas concessões vão levando para pecados cada vez maiores. Então ninguém chega no fundo do poço do dia para a noite, de uma hora para outra. É um progresso, é um declínio, na verdade, onde nós podemos chamar aí do progresso do fracasso. É isso que o salmista está mostrando para nós. Tudo começa quando nós damos ouvidos para certas conversas e para certas pessoas. O salmista diz, olha, você quer ser feliz de verdade? Não siga o conselho dos ímpios. Tudo começa quando nós damos ouvidos para conversas, para princípios, para situações que vão nos levar ladeira abaixo. Um sinal de alerta deve acender no nosso coração, deve ligar dentro de nós quando nós começamos a achar normal certas conversas que antes nos incomodavam. Certas piadas que antes nos incomodavam. Certos assuntos e situações que antes eu me sentia muito desconfortável, agora eu começo a pensar, mas será que é tão ruim assim? Né? Eu acho que não tem nada a ver isso. Não, quer saber? Eu acho que eu estou sendo rigoroso demais. Eu acho que eu estou querendo ser santo demais. Eu acho que eu estou sendo duro demais. Estou querendo ser piedoso demais. Tudo começa quando os nossos ouvidos mudam e a gente começa, então, a dar ouvidos aos conselhos dos ímpios. Entende? Bem-aventurado é aquele que não ouve o conselho dos ímpios. Um sinal de alerta acende dentro de nós e deve acender quando eu começo a me sentir confortável com certas palavras, conceitos, valores, ideias, filosofias, e aquilo não agride mais os meus ouvidos como agredia antes. Opa, tem alguma coisa errada acontecendo. E o segundo estágio desse progresso do fracasso é imitar a conduta. Ele diz, bem-aventurado aquele que não ouve o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores. O que nós acolhemos no nosso coração vai se transformar em atitudes, não tem como ser diferente. Esse é o caminho, essa é a tendência. Né? O que está no nosso coração vai se transformar em atitude. O que um dia é pensamento, no outro dia pode virar uma atitude se você ficar fomentando aquele pensamento. O maior campo de batalha que nós temos é na nossa própria mente. Normalmente é assim, primeiro eu acolho no meu coração. Aquelas palavras não agridem mais os meus ouvidos. Aquele pensamento não me incomoda mais tanto. Então eu alimento aquele pensamento e o pecado nasce. Olha só o que diz Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por ela arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. É um declínio, é o que eu chamo de progresso do fracasso. Primeiro eu acolho na minha mente, eu deixo passar pelos meus ouvidos, eu acolho no meu coração e aquilo se transforma numa atitude. E o terceiro estágio do progresso do fracasso é quando o pecado se torna um hábito. Ele diz, não se assente na roda dos escarnecedores. Esse se assentar à roda dos escarnecedores é, eu me sinto à vontade nesse lugar. Eu me sinto à vontade nessa situação. Eu me sinto em casa quando eu estou nesse ambiente. Opa, tem algo muito errado acontecendo. É o progresso do fracasso. Sabe quando a pessoa chega ali e ela pensa, aqui é o meu lugar. Eu sempre uso essa figura. Quem nasceu de novo é como um porco que mudou de natureza e ele foi transformado em ovelha. O novo nascimento é uma mudança de natureza, do velho homem para o novo homem. O porco pode estar lavado, limpo, cheiroso e bem cuidado. Se ele cair na lama, ele vai falar, aqui é o meu lugar. Eu me sinto confortável nesse lugar.
eu me sinto tranquilo aqui. Então, é o declínio, é o progresso, né, do fracasso. Primeiro, não agride mais os meus ouvidos. Eu acolho no meu coração. Aquele sentimento, aquele desejo dá à luz e se transforma num ato de pecado. E aquele pecado consumado e repetido vai se tornar numa maneira de viver. A maneira onde eu me assento à roda dos escarnecedores. Então, o progresso, na verdade, é uma decadência, é o processo de se perder, é o processo do fracasso, é o processo do declínio. E então o salmista está dizendo, você quer ser feliz de verdade? Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser próspero em tudo que você fizer? Você quer ser bem-sucedido? Primeiro, não vá por esse caminho. Primeiro eu vou apontar para você por onde não ir. Quem não ouvir, a que conduta não imitar e o lugar onde não se sentir confortável. Você quer ser feliz de verdade? Você quer ter sucesso no que empreender? Não siga esse caminho, porque esse caminho é um caminho de morte. A verdadeira alegria está em primeiro renunciar o que o mundo chama de felicidade. A alegria de verdade começa quando eu renuncio aquilo que o mundo prega como alegria e como felicidade. E o segundo passo aqui para essa alegria de verdade é entender que a alegria verdadeira está na vontade de Deus revelada na sua palavra e não nos meus desejos e nas minhas vontades. No versículo 2, o salmista diz, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. A minha alegria não está no que o mundo chama de alegria. O meu sucesso não está no que o mundo chama de sucesso, mas está no meu desejo de conhecer Deus através da sua palavra. A minha alegria, a minha satisfação não está em ser independente, viver a minha vida independente de Deus, fazer a minha própria vontade, seguir o meu rumo. Não, a minha alegria está em conhecer Deus na sua palavra e fazer a sua vontade, em dar prazer ao coração de Deus, em fazer o que Ele me chama a fazer, porque eu sei que os princípios, os limites que Deus me coloca são princípios que vão me proteger, que vão me guardar e que vão me trazer essa paz que excede todo entendimento. A verdadeira satisfação e o verdadeiro sucesso está na vontade de Deus. E o ato de meditar na lei do Senhor de dia e de noite vai transformar o meu entendimento. E aí eu estou fazendo essa ligação do Salmo 1 com Romanos 12, 1 e 2, onde o apóstolo Paulo diz lá, olha, não tomem a forma desse mundo, mas transformem-se pela renovação do seu entendimento. Como eu vou transformar a minha mente? Como eu vou ter a minha mente transformada meditando na lei do Senhor dia e noite? Transbordando da lei do Senhor dia e noite. Somente dessa maneira eu vou desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai me fazer ser bem-sucedido, vai trazer alegria verdadeira ao meu coração. O Salmo 1 está muito ligado com Romanos 12, 1 e 2. Se eu meditar na lei do Senhor de dia e de noite, ruminar essa palavra, ser cheio dessa palavra, a minha mente vai ser renovada e eu vou desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bem-aventurado aquele que não ouve o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer não está nas coisas dessa vida, nas coisas que as pessoas chamam de sucesso e de felicidade. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Ele sabe, alegria e sucesso está em conhecer Deus pela sua palavra. E na sua palavra, na sua lei, medita de dia e de noite. E a sua mente vai sendo renovada, transformada, e ele vai experimentando qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se isso não for uma verdade na minha vida, eu ficarei iludido com o mundo, ficarei iludido com o sucesso do mundo, ficarei iludido com a prosperidade do mundo, ficarei iludido pela felicidade do mundo e eu serei frustrado, eternamente frustrado. E o versículo 3, para a gente encerrar, que já deu 8 horas,
mostra para nós o resultado dessa escolha. Esse homem, essa mulher, essa pessoa é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Olha, se não é isso que a gente quer, tudo que a gente fizer prosperará. Nós seremos bem-sucedidos em tudo que empreendermos. É o sonho de qualquer pessoa, gente. É o sonho de consumo de qualquer pessoa, ser bem-sucedido em tudo que empreender, prosperar em tudo que fizer. Agora, será então que tudo que eu colocar as mãos vai dar certo? Tudo que eu fizer vai dar certo assim, sem nenhum critério? Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Isso quer dizer que, olha, se eu estou na presença de Deus, ouvindo os conselhos de Deus, sendo cheio da palavra de Deus, sabendo qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu tenho muito mais chance de dar certo em tudo que fizer, porque eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Está entendendo? Alguém que ama a palavra, alguém que medita na palavra dia e noite, alguém que está encharcado da palavra de Deus, alguém que está tendo a sua mente transformada pela palavra, alguém que está com seu coração cheio da palavra, alguém que enxerga o mundo pelos óculos da palavra de Deus, sendo orientado pela palavra de Deus, ele vai fazer a vontade de Deus. Ele vai ser assertivo em tudo que fizer, porque ele vai ser orientado pela voz de Deus. Gente, não tem como dar errado. Porque os propósitos de Deus, os planos de Deus não podem ser frustrados. Se você está dentro do plano eterno de Deus, se sua mente está encharcada da palavra de Deus, se você está buscando de Deus, Senhor, é isso que eu quero fazer a tua vontade. Eu estou buscando a tua palavra, eu quero conhecer a tua vontade pela tua palavra. Eu estou cheio dela. Então você vai ser assertivo, porque você vai seguir os passos que o Senhor quer que você siga. Você vai errar muito menos. Você não vai seguir o seu próprio conselho, nem o conselho dos ímpios. Você não vai seguir o seu coração. Você vai seguir a palavra de Deus. Você vai pelo caminho da palavra de Deus e você vai ser bem-sucedido. Esse é o caminho do sucesso. Não tem como dar errado na sua vida se você está encharcado da palavra, se sua vida é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se sua mente está sendo renovada pela palavra, você vai prosperar naquilo que você empreender, porque você não vai empreender em coisas que não são da vontade de Deus. Você não vai colocar força fora da vontade de Deus. Você não vai seguir por caminhos que não são caminhos de Deus para a sua vida. E tudo bem, se você colocar um pé num caminho errado, você vai saber que o caminho é errado e você vai se desviar dele e você vai voltar para os planos eternos de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. Buscar cada vez mais o Senhor na nossa vida. A nossa vontade vai sendo ali mortificada e a vontade de Deus vai florescendo em nós e os planos de Deus vão se concretizando em nós e os planos de Deus não podem ser frustrados. Alguém que não dá ouvido aos conselhos dos ímpios, alguém que não imita a conduta dos pecadores, alguém que não se assenta à roda dos escarnecedores, não se sente à vontade ali, mas o seu coração está cheio da palavra de Deus e nessa palavra medita de dia e de noite, ele vai fazer a vontade de Deus. Porque a minha vida vai estar alinhada com a vontade de Deus. O meu coração vai estar alinhado com a vontade de Deus. E olha o que diz aqui em 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos. Ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia. Se o meu coração está alinhado com a vontade de Deus, eu vou pedir e vou ser ouvido, porque eu vou pedir dentro da vontade de Deus. Não tem como dar errado. E aí o salmista faz uma belíssima comparação, que ele diz que as pessoas que caminham assim se parecem com a árvore plantada junto a ribeiros de águas, junto a águas correntes. O que uma árvore precisa? O que uma árvore plantada junto a ribeiros de águas precisa? Ela não precisa de mais nada.
ela já tem tudo que precisa. O que alguém que vive dessa forma, não ouve o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, o que ele precisa? Ele já tem tudo o que precisa. Você já tem tudo o que precisa. Você já tem a palavra de Deus. Você já tem a presença de Deus. Então ele diz, olha, a pessoa, o homem e a mulher que tem essa conduta, ele é como uma árvore plantada junto a águas correntes. Não precisa de mais nada. Aí ele diz, olha só, dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Tudo dá certo no tempo certo, do jeito certo, se você está plantado em Deus. Se você está alicerçado na palavra de Deus. Você é como essa árvore, crescendo, sendo nutrida, tendo as suas folhas verdes, produzindo os frutos nas estações certas, as coisas acontecendo no tempo certo, porque você está sendo nutrido pela palavra de Deus. A vontade de Deus está se fazendo na sua vida. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus está sendo produzida na sua vida. As coisas caminham na direção certa, no jeito certo, no tempo certo, para a glória de Deus. Amém? O mundo paga caro para saber e para descobrir o caminho da felicidade e o caminho do sucesso. Não tem segredo nenhum. A palavra de Deus não esconde nada disso. Está claro, evidente, explícito, escancarado aqui na palavra de Deus e no Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Amém?